Sem perceber, todos nós vivemos com algo ou alguém no centro de nossas vidas. Pode ser um objetivo, uma pessoa, uma ferida, uma necessidade não resolvida. Não importa o quão espiritual ou desconectado você seja, sempre há algo organizando seus pensamentos, suas prioridades, suas emoções e suas decisões. Esse algo é o seu centro. A questão não é se você tem um. A questão é o que está no centro da sua vida. E aqui começa o dilema. Porque muitos acreditam que Jesus está em suas vidas, mas a verdade é que ele não está no centro. Ele está na periferia. Ele é um acessório espiritual, não o fundamento. Ele está presente, mas não governa. E quando Cristo não está no centro, algo mais inevitavelmente se torna um. E esse algo, mesmo que pareça bom, necessário, não foi projetado para suportar o peso da sua alma. Quando o trabalho é o foco, seu valor depende do desempenho. Quando um relacionamento está no centro, suas emoções dependem dessa pessoa. Quando o dinheiro está no centro, sua segurança é frágil e sua paz é instável. Quando sua imagem está no centro, você vive cansado de manter as aparências. E quando você está no centro de tudo, você acaba exausto, tentando controlar o incontrolável. Uma vida centrada em qualquer coisa que não seja Cristo se torna um círculo vicioso. Quanto mais gira, mais se desgasta. Quanto mais acelera, mais fora de controle parece. Porque todo falso centro tem uma coisa em comum: falta-lhe a força para sustentar o que promete. Pode parecer firme no início, pode dar uma sensação de controle. Mas mais cedo ou mais tarde, quando a tempestade chega, quando o que parecia seguro falha, quando o que o sustentava se rompe, tudo desmorona. Jesus falou claramente sobre isso quando disse que há dois tipos de alicerces. Um sobre a rocha, o outro sobre a areia. Ambos constroem, ambos têm casas, ambos parecem sólidos. Mas apenas um resiste à tempestade, e é aí que o verdadeiro centro é revelado. O interessante é que falsos centros nem sempre parecem decisões ruins. Às vezes, parecem lógicos, nobres, necessários. Às vezes, se escondem em responsabilidade, amor e ambição positiva. Mas por dentro, estão corrompidos pelo medo. Porque quando algo além de Deus assume o centro do palco, não o faz por amor. Mas por ansiedade, não está ali porque você escolheu sabiamente. Está ali porque você tem medo de perdê-lo, e o que você teme perder governa você. É por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos que não entendem. Elas se esforçam, trabalham, se conectam, produzem, até rezam, mas algo simplesmente não se alinha, porque há uma desconexão entre o que acreditam e o que colocaram no centro. Eles acreditam em Cristo, mas o eixo continua sendo o ego. Eles acreditam em Deus, mas o leme permanece em suas mãos. Eles acreditam no reino, mas o trono ainda está ocupado por seus próprios planos. E assim é impossível experimentar uma transformação real. Porque não se trata apenas de adicionar Jesus ao que você já faz. Não se trata de adicioná-lo apenas como mais um ingrediente à receita da sua vida. Trata-se de se render a ponto de reorganizar tudo em torno dele. Mudar o centro não é algo cosmético, é radical. E é aí que entra a filosofia de Cristo. Uma filosofia que não gira em torno de mérito, esforço ou controle. Uma filosofia onde o maior se torna servo, onde perder é ganhar, onde morrer para si mesmo é o começo de uma vida real. Um modo de viver onde o eu não ocupa mais o centro. Porque esse lugar pertence àquele que deu tudo, e isso, embora pareça simples, é uma revolução interior. Porque o ego não desiste facilmente. O medo do vazio é forte. Mas se você não fizer essa mudança, não importa quanto progresso você faça, você sempre sentirá que algo está faltando. Sempre haverá barulho. Sempre haverá cansaço. Porque a alma foi projetada para girar em torno de uma coisa, a presença de Deus. Quando qualquer outra coisa toma esse lugar, a alma se fragmenta. É por isso que existem tantas pessoas bem-sucedidas, mas infelizes. Casadas, mas vazias. Com conquistas, mas com a constante sensação de estar perdendo algo.
Porque a vida gira, mas não gira em torno da coisa certa. E quando tudo gira em torno do que não se sustenta, tudo acaba desmoronando. Então, como saber se você colocou algo no centro que não deveria estar ali? É simples. Observe o que lhe rouba a paz. Observe o que você não poderia perder sem sentir que estava perdendo tudo. Observe o que domina seus pensamentos quando você está sozinho. Isso revelará o verdadeiro centro para você. Mas a boa notícia é esta: Jesus não quer ocupar apenas mais um lugar na sua vida. Ele quer o centro, porque só de lá ele pode restaurar tudo. E quando ele está no centro, não é que tudo se torna fácil, mas tudo começa a fazer sentido. A alma encontra foco, as emoções encontram equilíbrio, as prioridades se alinham, as decisões se tornam mais claras, porque você não gira mais em torno do que muda. Você gira em torno daquele que não muda, e isso muda tudo. Muitos dizem isso. Alguns repetem como um mantra. Outros usam como lema nas redes sociais ou como frase de encerramento após uma oração: Jesus no centro da minha vida. Mas se fôssemos honestos, sabemos realmente o que isso significa? Colocar Jesus no centro não é um slogan espiritual. Não é uma emoção de domingo de manhã. Não é um momento bonito em um cântico de louvor. É muito mais do que uma frase bem escolhida. É uma revolução interna. É uma reorganização da alma. É permitir que tudo, absolutamente tudo, comece a girar em torno de uma única realidade. Cristo reina e eu não sou o centro do universo. E isso dói. Porque nos confronta, porque toca o nosso orgulho, porque expõe o controle que não queremos abrir mão. Porque mostra quantas decisões tomamos por nós mesmos, mesmo afirmando crer nele. Colocar Jesus no centro não significa deixar que ele abençoe o que decidi. Trata-se de entregar minhas decisões a ele para que ele me oriente. Não é usar o nome dele para endossar meu plano. É deixar que a sua presença determine qual plano vale a pena seguir. Não se trata de incluir Deus nas minhas prioridades. Trata-se de permitir que ele seja a prioridade que redefine todas as outras. Significa que não há parte da minha vida em que ele não tenha autoridade. Significa que o consulto antes de agir, não depois de falhar. Que não o invoco apenas em meio ao caos, mas caminho com ele a cada passo do caminho. Que a sua opinião tem mais peso do que a de qualquer outra pessoa. Que a sua verdade me governa mesmo quando não gosto dela. Significa parar de construir um altar para si mesmo disfarçado de espiritualidade. Significa parar de usar Jesus como amuleto e começar a reconhecê-lo como o fundamento. Quando ele está no centro, não há compartimentos. Não há minha vida espiritual de um lado e minha vida real do outro. Tudo é espiritual. Tudo está sob o seu senhorio. Tudo é feito por ele, para ele e com ele. É por isso que colocar Jesus no centro transforma a maneira como você enxerga seus relacionamentos. Você não escolhe mais a partir de um lugar de carência, mas de um lugar de identidade. Você não ama mais por medo da rejeição, mas pelo amor que recebe. Você não tolera mais o que destrói sua alma, porque sabe o quanto vale para aquele que o sustenta. Ela também transforma suas decisões. Porque você não pega mais atalhos por ansiedade. Você não força mais portas por desespero. Você aprende a esperar. Você aprende a discernir. Você aprende a confiar que o tempo dele é mais sábio do que a sua urgência. Quando Jesus está no centro, até a maneira como você se vê muda. Você não precisa mais se provar. Não precisa mais competir. Não precisa mais da aprovação de todos. Porque o seu valor não está no resultado. Está no relacionamento. Sua identidade deixa de depender do que você faz e começa a nascer do que você é: filho, filha, amado, redimido. Mas tudo isso só acontece quando ele é o centro. E não basta apenas dizer. Porque a alma tem maneiras sutis de permanecer no trono, mesmo quando canta que Jesus é rei. É por isso que essa transformação não é apenas um ato, é um processo. É uma decisão diária de abrir mão do controle. É como dizer constantemente: Senhor, se tu não estás no centro disto, não quero seguir em frente. E não, nem sempre é fácil.
Há dias em que o ego grita. Há momentos em que o medo quer assumir o comando. Há decisões que machucam. Há renúncias que te afastam. Mas cada vez que você escolhe colocá-lo em primeiro lugar, algo dentro de você se fortalece. Pois o que Deus ordena, Ele também mantém. E o que nasce do seu centro floresce. Colocar Jesus no centro significa entender que não se trata de fazer mais por Ele, mas de fazer tudo a partir dele. Não é produtividade, é presença. Não é o sucesso medido pelos resultados, mas a lealdade medida pela conexão. Não se trata de fazer sua vida parecer boa para os outros, mas de permitir que sua vida seja um reflexo daquele que vive dentro de você. E se isso se tornar real, então todo o resto muda. Seu jeito de falar, seu jeito de olhar, sua maneira de priorizar, seu jeito de viver, porque quando Cristo está no centro, a vida para de girar em torno do seu vazio e começa a girar em torno da sua plenitude. Não é preciso muita observação para perceber que o mundo está um caos. O cotidiano parece uma mistura constante de velocidade, ruído, pressão e confusão. E muitas vezes a alma reflete essa mesma desordem. Pensamentos dispersos, emoções desequilibradas, prioridades desfocadas. Vivemos apagando incêndios, reagindo, sobrevivendo. E quanto mais tentamos controlar o caos com nossas próprias forças, mais tudo sai do controle. Mas o caos externo não é o verdadeiro problema. O mais perigoso é o caos interno. Aquele que não pode ser visto, mas que impera. O que habita a maneira como você pensa, decide e sente. E esse tipo de desordem não se organiza com planejadores ou técnicas de produtividade. Ela só se alinha quando a alma encontra seu centro. E esse centro não é uma ideia, é uma pessoa. Quando Cristo assume o centro do palco, algo profundo começa a se reorganizar dentro de você. Não porque tudo ao seu redor mude imediatamente, mas porque você não é mais movido por coisas externas, mas sim sustentado pelo eterno. É como se, no meio de uma tempestade, alguém acendesse uma luz constante e silenciosa que não grita, mas guia. E à medida que você segue essa luz, sem perceber, você para de caminhar por impulso e começa a caminhar com um propósito. A maioria dos desequilíbrios em nossas vidas não decorre do que nos acontece, decorre de como interpretamos. E se nossa interpretação se baseia no medo, na falta de sentido, no esforço próprio, o caos cresce. Mas quando seus pensamentos começam a se organizar em torno da verdade de Cristo, a alma se acalma. Não porque você ignora o conflito, mas porque agora você sabe como abordá-lo. A ordem que Cristo traz não é militar, não é rígida, não é a ordem fria da disciplina externa. É a ordem viva da paz interior, aquela paz que não depende de tudo ser perfeito. Aquela paz que permite que a alma descanse, mesmo quando o corpo continua correndo. Aquela paz que te lembra que existe uma voz mais alta que o barulho do mundo. E esse tipo de ordem, o tipo que brota do seu centro, transforma o cotidiano. Quando Cristo está no centro, suas manhãs não começam mais com ansiedade, mas com rendição. Suas decisões não são mais guiadas pela pressão, mas pelo discernimento. Seu diálogo interno muda. Você não fala mais consigo mesmo de um lugar de condenação, mas de um lugar de graça. Seus relacionamentos não são mais um campo de batalha, mas um espaço de reconciliação. Tudo está começando a se encaixar. E não porque você alcança, mas porque quando a alma gira em torno da verdade, as peças começam a se encaixar. É como se toda a sua vida estivesse em desordem interior, porque o eixo era frágil, instável, humano. Mas quando Jesus se torna o centro, esse eixo se fortalece. E a partir daí, tudo o que gira em torno dele se reconfigura. As emoções que antes dominavam você não decidem mais por você. As feridas que antes marcavam sua identidade agora encontram cura. As vozes que antes pressionavam você perdem o volume. E mesmo que o mundo continue o mesmo, você não é mais o mesmo, porque onde antes havia confusão,
Agora há clareza, onde antes havia barulho. Agora há direção, onde antes havia desordem. Agora há significado. Jesus não veio para eliminar o caos externo. Ele veio para reinar no centro do seu caos. E a partir daí, comece a restaurar tudo. Vivemos em uma era em que a identidade é construída como uma fachada. Uma imagem projetada, alimentada por conquistas, validação e aparências. Desde cedo, aprendemos a responder à pergunta: quem é você? Com o que fazemos, o que estudamos, o que conquistamos. Somos nossa carreira, nosso corpo, nossa conta bancária, nosso sobrenome, nosso passado. Mas quando tudo isso desmorona, quem você realmente é? Essa é uma das crises mais profundas da alma humana. Não saber quem se é quando tudo muda externamente. E essa também é uma das restaurações mais profundas que Cristo veio oferecer. Quando Ele está no centro, nossa identidade não depende mais do que fazemos, do que realizamos ou de quantos aplausos recebemos. Nossa identidade deixa de ser uma máscara e se torna uma verdade inegociável, porque ao colocá-lo no centro, não apenas organizamos nossas prioridades, como também redefinimos onde vivemos. Jesus não veio nos dar uma religião. Ele veio nos devolver a identidade que havíamos perdido. Ele veio nos lembrar que não somos escravos, nem órfãos, nem projetos inacabados. Somos crianças, e ser filho não é um título simbólico. É uma posição de pertencimento. É uma raiz invisível que sustenta tudo o que você é, mesmo nos dias em que você não se reconhece. Quando você não tem clareza sobre sua identidade, qualquer coisa pode defini-lo. Uma crítica, uma rejeição, um fracasso, um abandono, uma ferida aberta. Mas quando você sabe a quem pertence, essas coisas não o quebram mais por dentro, porque sua essência não fica exposta ao exterior. Ela está ancorada naquele que não muda. Cristo no centro significa viver com a certeza de que você é amado, mesmo antes de merecer. Isso significa que você não precisa competir em valor, que você não precisa provar nada, que você não está tentando ganhar algo, mas sim responder a um amor que já foi dado. Essa identidade redefine sua maneira de andar. Você não faz mais coisas para ser aceito. Você faz coisas porque já foi aceito. Você não luta mais para pertencer. Você caminha porque já pertence. Você não se esgota mais em sua busca por significado, porque sabe que seu valor não está em sua utilidade, mas em sua origem. E isso muda tudo, porque quando a alma para de buscar identidade no frágil, ela se liberta do peso das expectativas. Você não precisa mais se vestir com força para que as pessoas não o vejam como fraco. Você não precisa mais ficar em silêncio sobre suas dificuldades para que as pessoas não pensem mal de você. Você não precisa mais esconder seus fracassos. Para se sentir digno, colocar Cristo no centro é ouvir a sua voz todos os dias, acima de todas as outras vozes. A voz que não te chama pelos seus erros, mas pelo seu nome. A voz que não te lembra da sua vergonha, mas da sua redenção. A voz que não exige perfeição, mas sim dedicação. E quando essa voz se torna a mais alta dentro de você, sua identidade não está mais em jogo. O passado não tem mais o poder de acusá-lo. O medo não dita mais seus passos. A rejeição não define mais seu valor. Porque você sabe que você não é o que você viveu, nem o que você perdeu. Você é quem você pertence. E você pertence àquele que o criou, o viu, o escolheu e o sustenta. Então não importa se o mundo não te entende, não importa se os títulos mudam, não importa se há estações de silêncio, de poda, de espera. Seu valor não varia com as circunstâncias, porque quando Jesus está no centro, o que define você não é o seu currículo, é a sua cruz. Quando a alma não está centrada em Cristo, ela inevitavelmente busca nos outros o que somente Deus pode dar. Procure em um parceiro o que deve advir da identidade. Procure em seus amigos o que só pode ser encontrado na intimidade com o Criador. Busca a aprovação dos outros para lhe dar um
senso de valor pessoal. E quando isso acontece, os relacionamentos se tornam um campo de batalha. Exigências ocultas, expectativas não ditas, medos disfarçados de afeto. O amor se torna uma transação, o vínculo, uma necessidade, e o que deveria ser um espaço de graça se torna uma fonte de frustração. Mas quando Cristo está no centro, o eixo muda. Você não ama mais pelo vazio. Você ama pela plenitude. Você não se une mais a outro para ser completo. Você se une porque é completo. Você não precisa mais controlar. Porque você sabe que sua paz não depende dos outros. Amar do centro certo não significa ter relacionamentos perfeitos. Significa ter uma fonte que nunca seca, uma raiz que não se move com as emoções do dia, uma graça que não desaparece quando outra falha. Isso significa que você não entra mais em um relacionamento com uma mala de inseguranças, esperando que a outra pessoa as resolva. Isso significa que você pode ouvir sem precisar responder defensivamente. Isso significa que você pode estabelecer limites sem culpa, porque não precisa mais ser aceito a qualquer custo. Isso significa que você pode perdoar, não porque o outro merece, mas porque você já foi perdoado. E isso, só isso, cura os relacionamentos pela raiz. Porque quando Cristo ocupa o centro, o amor não nasce mais do medo do abandono, mas da consciência de ter sido abraçado por aquele que nunca nos abandona. A dependência emocional se transforma em interdependência. Madura. O ressentimento dá origem à compaixão. Solidão deixa de ser um abismo e se torna um espaço onde até o silêncio é sagrado. Muitos sofrem não por falta de amor, mas por amar mal. Por esperar de uma pessoa o que só Cristo pode dar. Por pedir ao outro que segure um coração que nem ele mesmo entende. Mas quando você permite que Jesus seja o seu centro, você se liberta dessa exigência silenciosa. E você também liberta o outro, porque você não está mais no relacionamento para ser afirmado, mas para compartilhar o que você já tem. Você não está mais lá para preencher sua falta, mas para amar livremente. Isso transforma não apenas relacionamentos românticos, mas também amizades, laços familiares e a maneira como você se relaciona com as pessoas ao seu redor. Quando Cristo é o centro, até suas palavras mudam. Você não usa mais frases para defender seu orgulho. Você não manipula mais para proteger seu medo. Você não usa mais o silêncio como punição. Seus gestos suavizam. Sua escuta se aprofunda. Sua presença se torna um refúgio. E não porque você é perfeito, mas porque você aprendeu a amar no lugar certo, de uma fonte que nunca seca, de um coração sustentado pelo céu, de uma cruz que te lembrou o que significa amar incondicionalmente. Então, aos poucos, seus relacionamentos não são mais a arena onde sua insegurança é liberada, mas o solo onde sua cura é expressada. Porque quem tem Cristo no centro não precisa usar ninguém para se sentir valioso, apenas amor. E isso muda tudo. Viver com Jesus no centro não é apenas uma experiência emocional, nem uma transformação interior que permanece na alma. É uma nova maneira de caminhar. Porque quando o coração muda de eixo, as decisões não nascem mais do medo, do impulso ou da necessidade de controle. Elas começam a brotar de outro lugar. O propósito. E propósito não é sinônimo de grandeza externa. Nem sempre tem a ver com um grande projeto ou visibilidade pública. Às vezes, propósito é simplesmente obedecer em pequenas coisas, tomar decisões conscientes, agir com intenção. Porque quando você para de viver para si mesmo, tudo o que você faz, do mais mundano ao mais transcendente, pode ser uma expressão da sua entrega. Colocar Cristo no centro envolve submeter sua vontade a uma direção superior. Não se trata mais de Deus abençoar o que você planejou, mas de permitir que Ele determine o caminho. Não se trata mais de pedir a Ele que confirme seus planos, mas de pedir a Ele que lhe mostre os dele, mesmo que você não os compreenda completamente, e isso transforma a maneira como as decisões são tomadas.
O mundo é movido pela urgência. Precisamos agir rápido, produzir e não ficar para trás. Escolhemos por ansiedade, por o que dirão, por não quero perder esta oportunidade. Mas quando Cristo está no centro, a urgência dá lugar ao discernimento. Não se trata mais de avançar só por avançar. Trata-se de seguir em frente com direção. Então suas escolhas começam a ter um peso diferente. Você não escolhe pelo medo, mas pela fé. Você não escolhe por desejo de controle, mas por confiança. Você não escolhe agradar aos outros, mas obedecer à voz que sussurra lá no fundo. Essa voz muitas vezes o levará por caminhos que não fazem sentido aos olhos dos homens. Ele convidará você a esperar enquanto todos estiverem correndo, desistir quando todos estão querendo, acumular, semear em terra seca, dar passos na escuridão, confiando que a luz virá após sua obediência. Essa é a sabedoria do reino. As melhores decisões nem sempre são as mais lógicas. Elas são as mais alinhadas, e esse alinhamento não se alcança com mais esforço. Se alcança com mais foco, porque quando seus olhos estão fixos em Jesus, o barulho de outras opções perde seu poder. Você não é mais seduzido por nenhuma porta aberta. Você não é mais movido por nenhuma oportunidade disfarçada de bênção. Você espera pela voz dele, e mesmo que a espera doa, mesmo que o silêncio seja desconfortável, você prefere a direção dele a 1000 caminhos fáceis. É aí que sua vida começa a ter um ritmo diferente. Aquele que não é determinado pela velocidade, mas pela obediência, uma que não te desgasta, porque não nasce da performance, uma que te fortalece, porque cada decisão tomada por Cristo te ancora mais profundamente nele. E aí, até as pequenas escolhas se tornam sagradas, desde como você responde a uma mensagem, até com quem você passa tempo, do que você consome ao que você decide guardar no seu coração. Nada é neutro quando você vive conscientemente. Viver conscientemente é impossível se você não tiver um centro firme. Jesus não quer ser consultado apenas nos seus grandes momentos. Ele quer ser a base de cada passo, porque quando você não vive mais para si mesmo, sua vida deixa de ser uma reação e se torna uma resposta. Resposta ao seu amor, resposta ao seu chamado, resposta à sua graça. E cada decisão que vier daí, mesmo que não seja a mais confortável, sempre será a mais significativa. Vivemos numa época em que o esforço é aplaudido, onde tudo gira em torno de fazer mais, alcançar mais e alcançar mais. E sem perceber, carregamos essa mentalidade também para a nossa vida espiritual. Tentamos mudar por meio da disciplina. Tentamos nos transformar por meio da força de vontade. Exigimos mais de nós mesmos. Nos pressionamos. Nos culpamos toda vez que falhamos. Mas Jesus nunca ensinou que a verdadeira transformação vem do esforço humano. Ele nunca disse: se você se esforçar o suficiente, você será novo. Ele disse: permaneçam em mim e vocês darão frutos. A transformação não nasce da força, nasce do foco. Porque o que você contempla muda você. Uma planta não precisa se esforçar para crescer. Ela só precisa ser exposta à luz. Assim é a alma. Você não precisa se forçar a mudar. Você precisa se expor todos os dias à luz da presença dele. E essa exposição nem sempre parece intensa ou gloriosa. Às vezes é silenciosa. Às vezes é rotineira. Às vezes parece que nada está acontecendo, mas enquanto você mantiver seus olhos nele, enquanto seu foco permanecer no centro certo, algo dentro de você estará sendo renovado. Uma vida transformada não é notada primeiramente por fora. Não se trata de conquistas. Não se trata de religiosidade. Isso transparece na paz com que você fala, na direção que você decidir, na maneira como você responde à dor, ao conflito, à espera. Isso fica evidente no que você deixa ir, sem medo, naquilo que você abraça, sem ansiedade, naquilo que você escolhe com propósito. Porque quando Cristo é o centro, sua alma para de girar em torno do eu
e todo o resto começa a se encaixar. Você não vive mais reativo, mas guiado. Você não vive mais correndo, mas caminhando com intenção. Você não vive mais da escassez, mas de uma fonte que nunca se esgota. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? Não se trata de conseguir tudo de uma vez. Trata-se de voltar todos os dias a olhar para Jesus, de se reorientar quando você se perde, de lembrar quem está no centro quando o barulho tenta distraí-lo, entregar. Mais uma vez sua agenda, seu medo, seu ego, para que tudo possa novamente girar em torno dele. Porque enquanto ele for o centro, o resto pode girar, mudar, tremer. A sua paz não será abalada, seu propósito não será quebrado, sua vida não será perdida, porque você não está sendo sustentado pelo seu esforço. Você está sendo guiado pelo seu foco. Se esta mensagem tocou sua alma, se em algum momento você sentiu que Deus estava falando diretamente com você, então não vá embora sem deixar seu like e se inscrever no canal. Não fazemos isso por números, fazemos isso porque cada clique, cada assinatura, cada vez que você compartilha, é uma maneira pela qual essa mensagem pode chegar a outra pessoa. Alguém que talvez precise reorientar sua vida hoje. Alguém que busca direção, identidade ou descanso. Então, se você faz parte disso, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e continuemos caminhando juntos, com Jesus no centro, um dia de cada vez.